Bom, nós já damos continuidade, então, à segunda palestra desse dia 26, e nós temos agora a palestra A Profissionalização da Gestão Portuária, Desafios do Gestor, e eu convido a professora Sandra Rolim Esling, coordenadora científica do 7º CIDESPORT, para mediar essa palestra. Bom dia a todos, estamos no nosso segundo dia de evento e ontem nós tivemos a oportunidade de assistirmos várias palestras e agora também de manhã a palestra do Leandro, e constatamos que cada vez mais o nosso contexto portuário ele se torna complexo. E isso faz com que a prestação de serviço, e especialmente o gestor, ele cada vez mais se capacite, se profissionalize para poder atender a essa complexidade. E esse é exatamente o tema dessa nossa segunda palestra de agora de manhã, que seria a profissionalização da gestão portuária, desafios do gestor. E essa palestra, então, será proferida pelo professor pesquisador José Augusto de Jesus Felício, que ele é administrador, doutor em gestão pela Universidade de Lisboa, professor catedrático da Universidade de Lisboa no Instituto Superior de Economia e Gestão, atuou no setor portuário durante vários anos, é pesquisador na área de gestão, especialmente na área de gestão portuária e marítima, autor de vários artigos científicos de alto impacto, e é com ele que nós temos o prazer, então, de assistir essa palestra com um tema tão interessante e tão desafiador. Professor Felício, te aguardamos. Muito obrigada, professora Sandra, professor Ademar. É um privilégio, naturalmente, estar aqui a participar neste congresso, vamos pôr assim, internacional, que tem tido tanto sucesso e, sobretudo, tem tido uma grande evolução. Parabéns, porque tem sido um esforço extraordinário e, como observador exterior ao Brasil, e tem tido o privilégio de participar neste congresso, é de facto extraordinário o papel que tem tido para o Brasil no sentido de promover a oportunidade dos profissionais e dos investigadores brasileiros e de outras partes do mundo poderem colaborar nesta grande reflexão sobre os portos e a atividade portuária, tanto mais importante quanto o Brasil tem um papel extraordinário no âmbito do comércio internacional, é uma potência económica que está em grande desenvolvimento e, neste particular, penso que todos nós temos a noção clara de que um país só se desenvolve na medida em que desenvolve a sua atividade internacional, necessariamente, e para isso competem os portos, ou seja, os portos são instrumentos fundamentais. O que isto quer dizer é que, para o país se desenvolver na perspectiva internacional, necessita ter infraestruturas portuárias muito desenvolvidas. E neste particular, penso que todos nós também entendemos que os portos são entidades e organizações altamente complexas. Sobre o tema que me foi proposto, portanto, um agradecimento muito especial também por me convidarem, e é um privilégio. Estou em Lisboa, hoje não tenho a oportunidade de estar no Brasil, teria muito gosto de estar no Brasil, como em outros anos. Estou em Lisboa, Lisboa está nesta altura, portanto nós estamos no outono, a caminhar para o inverno, uma temperatura à volta de 13 graus, que para nós já começa a ser um pouco frio, é um tempo, enfim, com algum sol, mas de facto não é aquilo que nós normalmente gostamos que seja Lisboa, uma cidade muito luminosa. Sobre o tema que me foi proposto, o da profissionalização da gestão portuária, desafios do gestor, é o título desta intervenção. Eu diria que, portanto, irei portanto, pô-la no ecrã para todos assistirem, para todos
poderem aceder. Mas antes disto, antes de apresentar ou de seguir os diapositivos, que acabarão por ser a forma mais fácil de racionalizar, portanto, todo o discurso, deixem-me pôr assim, sobretudo o que é importante considerar é que isto é uma reflexão. E há alguns considerandos a priori que me parece que são fundamentais considerar. E neste particular é preciso entender que, ao falar de gestão, quando falamos de gestão, estamos num campo em que todos nós sabemos de gestão. E este é um ponto de partida muito importante para a reflexão. Ou seja, é uma área na qual todos nós sabemos, uns podem saber mais, outros podem saber menos, mas todos nós temos a experiência. No limite, nós gerimos a nossa casa, melhor ou menos bem, mas gerimos, adquirimos recursos que fazemos para determinado tipo de objetivos e dentro desses objetivos desencadeamos um conjunto de ações e tarefas no sentido de podermos alcançar aquilo que são os nossos objetivos. E terem atenção que os nossos objetivos em particular são objetivos que decorrem de opções que nós fazemos em termos de sabermos definir mais ou menos a estratégia para alcançar esses objetivos. Portanto, ou seja, há um conjunto de saberes que, no fundo, bastante complexos, que fazem com que a gestão seja uma ciência, e é uma ciência que abarca uma realidade de grande complexidade. Desde logo, nós compreendemos também que a gestão o que faz é uma otimização de recursos para alcançar objetivos, para simplificar. A lógica que se coloca é que ela, quando otimiza recursos, está a tratar no âmbito de uma organização. E não é plausível hoje em dia, e penso que é perfeitamente pacífico, entender que o desenvolvimento do mundo é o desenvolvimento das organizações. O mundo só se consegue desenvolver na medida em que as organizações, elas próprias se desenvolvam. E isto traz para a discussão cada vez mais acentuada e mais preocupante perceber que as organizações são entidades altamente complexas. Uma organização é muito complexa. E se nós estamos a falar de elementos que são elementos de complexidade, há desde logo uma questão de fundo que se nos tem que colocar, que é, para eu conseguir entender a complexidade das organizações, eu tenho que entender as coisas mais simples, as coisas mais básicas, aquelas que dão a possibilidade, portanto, para entender essa complexidade das organizações. Porquê? Porque as organizações têm finalidades, e essa finalidade das organizações é, por um lado, concretizada no exterior da própria organização. A organização existe com uma finalidade de concretização num exterior. E esse exterior à própria organização é constituído por um contexto extremamente complexo também em si, que nós, em termos da atividade da gestão, consideramos, utilizamos como o conceito normalmente ligado ao marketing, que é o conceito de mercado. Ou seja, nós estamos no mercado para, naturalmente, depois concretizar objetivos. Portanto, são um problema das finalidades das organizações. E daí que, se nós queremos concretizar essa finalidade, temos que olhar para dentro da organização e otimizá-la. E daí o problema da gestão e dos gestores e o problema da profissionalização da gestão, neste particular na gestão portuária. Estes eram alguns considerandos prévios que se colocam nesta exposição. O que vou fazer também, no fundo, é refletir sobre este tema que todos nós conhecemos, no sentido de procurar entender outras particularidades que nos ajudem a refletir, a conhecer melhor também a nossa própria organização. Portanto,
A intervenção segue estes tópicos que estão aqui indicados e o propósito da reflexão, no fundo, é sobre a gestão portuária e das organizações, tendo em conta, naturalmente, o papel fundamental que têm os gestores e perceber, no caso da gestão portuária em particular, que a gestão portuária e os portos ou são privados ou são públicos. A realidade que nós assistimos, e é aquela que é para aqui trazida, é considerar os portos como entidades públicas, ou seja, onde o Estado intervém de uma forma ou de outra, por ser o detentor naturalmente dos bens, do terreno, da própria, enfim, do porto em si, ou, umas vezes mais de equipamento ou não de equipamento, dependente de se os portos estão concessionados ou não, mas não deixam de ser entidades públicas e, naturalmente, muito submetidas tanto a outros agentes públicos que regulam os próprios portos. Daí que os 3 objetivos é entender a complexidade da gestão, compreender, por outro lado, também aquilo que são grandes dificuldades que se colocam a cada um de nós enquanto profissionais da gestão, e o papel e a forma como atuam e agem no sentido de fazer a otimização das entidades portuárias em função daquilo que são os seus objetivos, perceber quais são esses requisitos, dizia eu, e entender também depois esta relação dos gestores com a entidade política. A entidade política, no fundo, em muitos casos é o acionista, é o detentor, é o proprietário, e por isso intervém no próprio porto. E a grande questão que se coloca aqui é como é que os gestores profissionais ou pessoas que otimizam recursos para alcançar os objetivos, como é que eles estabelecem esta situação de equilíbrio com o agente político e com os interesses políticos no sentido de poder otimizar a função do porto em si. As principais contribuições que retiro, tanto nesta reflexão, no fundo, colocam muito neste ponto central e que, enfim, na sessão anterior que eu assisti há alguns minutos, foi recorrente esta afirmação, que é entender que os portos são organizações complexas e cada vez mais complexas, com enorme complexidade. E sempre que nós estamos perante organizações de grande complexidade, levantam-se dificuldades acrescidas e enormes exigências. E que nessa complexidade das organizações portuárias, o papel do gestor portuário é central, porque nós podemos ter necessariamente todos os recursos que necessitamos, mas eles, se não forem otimizados, eles servem para pouco. E neste particular a contribuição também é entender que a gestão, no fundo, é uma arte. Portanto, é neste ponto que nós temos que compreender esta contribuição. Segundo ponto é entender também, neste particular, que há uma interferência sempre mais positiva ou menos positiva dos agentes políticos e isso interfere de alguma maneira com as questões da profissionalização dos gestores portuários. Daí que, quando falamos no caso da competitividade, que é um ponto, um tópico, portanto, desta abordagem, é entendermos que a competitividade se coloca em termos da organização. Quando falamos da competitividade, estamos a falar da própria organização. E daí que a pergunta fundamental que podemos colocar é saber porque é que uma organização prospera ou falha. E neste caso, a pergunta é por que razão é que há portos que conseguem ter melhores desempenhos e outros portos que têm menores desempenhos? E há muitas razões para isso. Portanto, e é sobre essa reflexão que é também importante compreender. Mas, desde logo, compreender que quando falamos de competitividade, a competitividade tem a ver com os recursos que os portos têm. E os recursos tanto podem ser tangíveis como podem ser intangíveis. Os tangíveis nós compreendemos claramente quais são,
são muito explícitos, são os equipamentos, as bacias, os guindastes, sejam os quais forem, os terrenos, os terminais, são, enfim, todo o conjunto de material tecnológico que hoje, naturalmente, o Porto tem que deter. Mas, por outro lado, existem os intangíveis. E nós o que percebemos é que, à medida que crescem, à medida que cresce a complexidade, que aumenta a complexidade, o elemento dos fatores intangíveis ganha uma importância extraordinária. E daí que acabamos por falar nesses intangíveis, e nesses intangíveis um deles acabam por ser os gestores como ponto central, naturalmente, da organização portuária. Por outro lado, outra questão que é preciso entender é que as entidades portuárias, as organizações, elas estão sujeitas a um ambiente em profunda mudança. Nós estamos a viver neste momento, por exemplo, um ambiente de mudança e de desafios tremendos que são adicionais em relação àquilo que é a atividade intrínseca de uma organização portuária. Todo o ambiente portuário, todo o ambiente da atividade portuária está em grande transformação em todo o mundo e, naturalmente, em cada país, naturalmente também atendendo às condições de suporte da atividade portuária. Por outro lado, entender também que existe rivalidade, ou seja, existe competição, que é diferente de competitividade. Enquanto a competitividade tem a ver com o conjunto dos recursos, a competição tem a ver com o ato de confrontar naturalmente esses recursos para alcançar os objetivos. E isso coloca questões que envolvem nomeadamente os operadores, que envolve, por exemplo, outros portos que estão mais distantes ou menos distantes, mas competem no mercado e na atividade. Isto compete também ao nível mais amplo das próprias regiões e por aí adiante. Portanto, ou seja, levantam um conjunto de questões que no fundo, evidenciam os fatores que influenciam essa mesma competitividade. E esses fatores, naturalmente, são vários e são muitos dentro da tal complexidade. Desde logo, as condições de eficiência e produtividade. Quando colocamos as questões de eficiência e produtividade, vejam, se nós fizermos mais adiante, se fizermos uma reflexão um bocadinho mais adiante, quando falamos de eficiência, estamos a falar de processos, da forma como nós pegamos no conjunto dos recursos e os conseguimos articular entre si para alcançar objetivos, ou seja, para alcançar a tal eficácia. E eu preciso da eficiência, mas a própria eficiência, ela própria está associada à produtividade, na medida em que eu, se tenho um determinado recurso, devo otimizá-lo na situação máxima e, portanto, fazer mais com menos é a questão que se coloca. Por outro lado, todo esse conjunto de processos que eu desenvolvo, eles têm que obrigar, portanto, a uma qualidade que se traduz na prestação do serviço que, naturalmente, o Porto presta, tanto das operações que desenvolve. São diversos fatores. Outros fatores são, por exemplo, a localização, a própria localização do Porto e a acessibilidade, nomeadamente ao Interland. O Interland do Porto é um elemento relevante para considerar e caracterizar o próprio Porto. Ainda há pouco ouvia, nomeadamente em relação ao Porto de Santos, dizia o colega que o Porto de Santos está a 70 quilómetros de um mercado extraordinário e quer queiram, quer não, o Porto de Santos será sempre importante. E será sempre importante precisamente porque está no mercado e abrange um Interland. Daí, da mesma maneira, a geração de cargas e, naturalmente, por outro lado, a reputação e a confiabilidade. Outros fatores diversos, como já referi, a própria localização, são importantes. Tudo isto, portanto, tem a ver com a organização portuária. Mas a organização não consegue funcionar se, de facto, não houver quem consiga articular de uma forma harmónica todo o conjunto dos recursos. E é daí que nasce que nós focalizamos a gestão e o gestor. Se nós entendermos que o ato da gestão também é um ato de grande complexidade
E é tal forma a complexidade que hoje é pacífico dizer que a gestão é uma arte. Nós podemos dominar todos os instrumentos, mas depois há um savoir-faire, a forma, um sentido da oportunidade, da utilização dos recursos, da mobilização, por exemplo, das pessoas e da própria motivação, só para dar estes pequenos exemplos, que traduzem, de facto, a gestão numa arte. Ou seja, alguns de nós têm uma propensão, de facto, para conseguir conduzir os processos e a fazer estímulos adicionais que levem a um melhor desempenho e, naturalmente, a uma maior eficácia. Mas, por outro lado, a gestão é um negócio. E a gestão é um negócio porquê? Porque a própria gestão, ela própria constrói a organização. Em cada momento o gestor, ele tem uma obrigação de fazer a otimização dos recursos e de estar sempre a construir a organização. E está a construir a organização, a mexer na estrutura orgânica, a mexer, portanto, nos processos, a mexer, portanto, num conjunto de operações, ele necessariamente está a mexer, ao mexer na organização, está a mexer em todo o negócio, portanto, e considerando a gestão, sendo ela um próprio negócio, porque ela, naturalmente, tem um objetivo no sentido de fazer aquela otimização da organização. E a gestão é, por isso mesmo, também um domínio, e é o domínio da complexidade. E, portanto, daí este sentido da profissionalização da gestão e este conceito da profissionalização da gestão ter uma importância fundamental. Profissionalização da gestão. Porquê? Porque são colocadas enormes exigências às organizações. O próprio gestor em si, quando toma uma decisão, ele é eivado de um conjunto de responsabilidades. Ou seja, ele sabe que a sua tomada de decisão vai ter um conjunto de consequências. E vejam que quando toma a decisão, o gestor o que faz é uma coisa também tão simples, que é dizer sim, não, nem. Ele só faz isto. Mas o facto de dizer sim, o não ou nem, veja como inverte completamente o rumo da organização e a própria utilização dos próprios recursos. E isso tem consequências e isso induz-lhe responsabilidades. E a pergunta que se faz é porque é que o gestor tomou a decisão de sim? Ou porque é que o gestor naquele momento tomou a decisão do nem? O nem é não tomar decisões. Mas não tomar decisões é tomar uma decisão também, que é tomar a decisão de não tomar a decisão. E agora vejam, isto tem um outro elemento muito relevante em todo este processo, que é o tempo. Há um tempo para fazer as coisas. Quantas vezes nós já perguntámos, a nós próprios, tomei aquela decisão naquela altura, hoje é que teria sido importante. Se aquela decisão que eu tomei há 2 semanas, se eu a tomo hoje, como as coisas teriam sido diferentes. Ou seja, esta responsabilidade é enorme para o gestor e a grande pergunta que se faz é como é que ele consegue ter a percepção dessa tomada de decisão. E isto só estamos a falar de questões ligadas à responsabilidade. E isto leva a outra questão que é das capacidades e aptidões que todos nós temos. Nós somos todos inteligentes. Uns podem ser mais, outros podem ser menos, mas depois não basta a inteligência. É preciso dotar a inteligência aproveitando-a no sentido de capacitar. E para isso muitos têm um determinado tipo de aptidões, outros de nós têm outras aptidões. E alguns de nós têm aptidões para a tomada de decisão, para a gestão, que outros têm com mais dificuldade. Portanto, são questões que se colocam quando pensamos na profissionalização da gestão portuária, são questões que naturalmente, têm que estar presentes consequentemente. Portanto, aí que todo este conjunto de elementos, no fundo, traduz-se em outras coisas simples. Quando nós pensamos na tomada de decisão, estamos a pensar no futuro e a questão que se coloca é, mas o que é o futuro? O que é que eu sei do futuro? Será que eu sei alguma coisa do futuro? Como é que eu faço uma antecipação de algo que eu pretendo alcançar no momento que está para além da minha própria realidade atual? E isto levanta questões com outros conceitos ligados à visão, ligados ao pensamento estratégico, que são questões comuns, mas que são questões muito difíceis
no sentido de as levar à prática, porque caracteriza cada um de nós de forma diversa. Portanto, a questão dos gestores levantam-se imensos desafios. Desafios que levantam-se logo tão comezinhos como aqueles que têm a ver com interesses pessoais. Nós somos pessoas, nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós temos desejos que nós podemos expressar mais ou expressar menos, mas isto implica naturalmente os nossos próprios interesses pessoais. Mas por outro lado há interesses que não são pessoais, são da própria organização, são situações implícitas à própria organização. A organização tem pessoas e as próprias pessoas também têm estas emoções e elas naturalmente coligam, de alguma forma interagem nos seus requisitos. Existem disputas implícitas dentro das próprias organizações, porque a organização, para se otimizar, ela própria precisa de construir uma equipa. E o desafio do gestor é qual é a equipa que ele vai constituir, como é que ele consegue constituir a equipa. Em geral, o que nós fazemos é constituir grupos, e porque é menos equipas. Constituir equipas é muito complexo, é muito difícil, precisamente também porque coloca em questão, nomeadamente esta questão dos desafios internos, destas disputas implícitas que estão dentro da organização. Mas depois há disputas explícitas, ou seja, a organização está em competição no exterior. E na competição do exterior, para além da questão do mercado, para alcançar os objetivos, existem os stakeholders, ou seja, o conjunto dos interesses, que sejam eles que tipo forem, que colidem com a própria organização e que colocam desafios ao gestor. Em relação a estes stakeholders, neste particular, o que queremos dar aqui relevo é, naturalmente, aos agentes políticos, aos interesses políticos. Os agentes políticos e os interesses políticos pertencem são um grupo de stakeholders, ou são um stakeholder muito relevante no caso da gestão portuária. E isto, naturalmente, colide com as práticas da gestão e, naturalmente, levanta problemas às organizações em termos muito objetivos, às organizações portuárias. Sobre as organizações, uma outra questão que decorre é que é preciso entender, nós pensamos, e os gestores muitas vezes pensam, que são donos das organizações. É a maior falácia que existe. É a maior falácia que existe. O gestor pensa que a organização faz dela o que quer, pois a realidade da investigação e o conhecimento diz as organizações são corpos vivos, e são corpos vivos que são independentes das próprias pessoas que estão na organização. São influenciadas pelas pessoas, sim, mas são distintos. E isto levanta uma questão no campo da investigação, que é muito atual, é compreender que existem corpos vivos que são biológicos, que somos nós, pessoas, somos um corpo biológico, mas que existem corpos vivos, neste caso, que são as próprias organizações, e elas próprias são dotadas de mecanismos de autodefesa e de perseverança e de resiliência que estão para além das próprias pessoas, mas sofrem com as próprias pessoas. Por outro lado, as organizações, por este mesmo efeito, são dotadas de capacidades adaptativas. Todos, em cada momento, as organizações estão-se a adaptar. Elas são dotadas de rotinas. As rotinas decorrem de regras que têm que ser perfeitamente definidas dentro da própria organização. E isso faz com que crie sistemas automáticos. Por exemplo, só para dar um pequeno exemplo, uma das teorias relevantes que tem a ver com estas capacidades adaptativas das organizações, que estão para além, nomeadamente dos gestores, tem a ver com a teoria do Stigmedji. O Stigmedji é uma teoria que diz que as organizações, independentemente das pessoas, elas próprias têm capacidade de adaptação no quadro em que elas, naturalmente, são sistemas funcionais. Por outro lado, a questão já dita anteriormente, são organizações com recursos, portanto, são dotadas de recursos, mas as organizações também não têm os recursos todos que querem. As organizações têm os recursos que, em cada momento, é possível terem, e também os recursos que decorrem de tomadas de decisão, o tal sim, não, nem. Porque é que eu tenho este recurso e não tenho o outro? Eu nunca teria os recursos todos. Não há organização que tenha os recursos todos. Elas têm que fazer opções. E, portanto, é um outro problema, uma outra questão relevante às próprias organizações. E
há um intangível da qual elas são portadores, que é dos ativos de conhecimento. As próprias organizações acumulam conhecimento na cabeça de cada um dos seus trabalhadores, vamos pôr assim, dos seus agentes e das pessoas que estão ao serviço, mas ela própria é dotada de memória, é dotada de conhecimento implícito dentro da própria organização, na forma como ela assegura a sua cultura e a sua própria identidade. Isto levanta uma outra questão muito relevante, muito ligada à questão das pessoas, que é perceber claramente que as pessoas têm que estar motivadas. E o problema da motivação das pessoas liga-se com um conceito também importante, que é este do apego psicológico. Em que medida é que nós temos apego psicológico às organizações? Ou seja, nós traduzimos isto na motivação, no envolvimento, mas é mais do que isso. Portanto, é uma questão que levanta questões também muito pessoais, de desenvolvimento de carreira, da ligação dos compromissos de natureza psicológico, do campo da satisfação, campo do desempenho, o problema nomeadamente da realização de cada pessoa, de cada trabalhador, em termos do seu compromisso como cidadão, que é um importante. E isto leva a um ponto central para as organizações, e nomeadamente para as organizações portuárias, que tem a ver com a questão da rotatividade dos trabalhadores. Nenhuma organização que queira ser uma boa organização aceita a rotatividade dos trabalhadores. A rotatividade dos trabalhadores é uma perda sistemática de capital acumulado que é deitado fora. Nenhuma organização que seja estruturada e que queira alcançar níveis de desempenho elevado, ela está interessada na rotatividade. Ora, o apego psicológico e a forma como se atua nele é um aspecto importante precisamente para assegurar condições de fixação dos melhores trabalhadores e dos melhores, enfim, dos melhores de nós para as próprias equipas. Portanto, o papel do gestor é um papel de estímulo, de mobilização e desenvolvimento de equipas, como entendemos. Isto cai o campo da reflexão para entender estes problemas da profissionalização no campo daquilo que nós chamamos os sistemas de capital. Os sistemas de capital estão associados com os ativos do conhecimento. E os ativos de conhecimento são outros ativos de grande complexidade. E podemos dividir os sistemas de capital a isto numa perspectiva teórica para entender depois a questão prática, no sentido do capital de inteligência, o capital de identidade e o capital intelectual. São três tipologias de capital completamente distintos, mas que eles, no fundo, formatam os sistemas de capital da própria empresa e que asseguram a tal complexidade da própria organização. Quando falamos da organização inteligente, porque as organizações são inteligentes, nós temos que entender a organização inteligente associada ao capital de inteligência. E o capital de inteligência tem a ver com um conjunto de requisitos da qual a empresa é dotada e a organização é dotada, essa organização inteligente, para conseguir que o capital intelectual depois, ele próprio funcione. Ou seja, para que todo o conjunto de recursos, sejam eles tangíveis ou intangíveis, tenham a sua finalidade perfeitamente cumprida. O capital de inteligência, portanto, tem a ver com capacidades adaptativas, e essas capacidades adaptativas envolvem dentro da empresa o indivíduo, a organização e a própria sociedade. Daí que o modelo de capital da inteligência considera, portanto, outro conjunto de fatores relevantes que são de natureza dos cognitivos, de natureza dos negócios, da inteligência artificial, portanto, inteligência cognitiva, inteligência de negócios, inteligência artificial, inteligência competitiva, inteligência estratégica, e por isso, quando falamos de tal complexidade, nós começamos a entender melhor, de facto, essa mesma complexidade. Daí que o capital intelectual, que referido sempre à questão do conhecimento e tendo a ver com capacidades, compreende a capacidade que as organizações têm para armazenar conhecimento, seja ele
tácito, natureza tácito, pessoal ou relacional. E é daqui que nasce depois este outro conceito mais alargado do capital intelectual, que no fundo tem a ver com uma gestão de conhecimentos e que integra aquilo que nós chamamos o capital humano, o capital relacional e o capital estrutural. Ora, nós sabemos, por outro lado, no que diz respeito à gestão portuária, que as entidades portuárias, na generalidade, são entidades públicas e depois umas outras, muitas também, são privadas. Nós, como disse a priori, estamos mais focalizados na organização, na questão da entidade portuária pública. Neste particular, sabemos também, então, que os gestores portuários estão sujeitos, naturalmente, aos critérios dos agentes políticos. Em alguns casos, consoante os agentes políticos, eles são mais interventivos ou são menos interventivos. Esta capacidade de intervenção dos agentes políticos, naturalmente, afeta os gestores portuários na sua capacidade de tomada de decisão. Tem a ver também com questões de orientação política, porque os próprios governos têm propósitos muito claros e as entidades portuárias, estando no âmbito público, obviamente, têm que se submeter de alguma maneira a questões das orientações políticas. E daí que, se nós entendermos que os portos são entidades complexas e que ao mesmo tempo são elementos de charneira dentro dos sistemas logísticos regionais e globais, percebemos mais claramente o papel dos portos e a complexidade que têm. Daí que, mais uma vez, se levanta a questão de fundo, na qual onde vamos cair naturalmente, que é na qualidade da gestão portuária. A qualidade da gestão portuária, em abstrato, entende-se como natural, todos nós falamos nisso, todos nós entendemos isso com facilidade. A grande questão é se depois na realidade prática isso se confirma verdadeiramente. E daí que levantam-se muitas questões sobre a qualidade da gestão portuária. Porque é a qualidade dessa gestão portuária que de alguma forma depois vai determinar a funcionalidade do porto e se ele se desenvolve mais ou menos. E nós diremos sempre, está bem, mas há naturalmente a interferência dos agentes políticos, da entidade política que de alguma forma coarta ou limita naturalmente aquilo que são as decisões do gestor político, do gestor portuário. Naturalmente, e isso vai pôr mais evidência a qualidade do próprio gestor portuário. Um gestor portuário de qualidade, numa situação de constrangimento da entidade política, ele sabe, vai encontrar sempre a melhor solução para conseguir o melhor objetivo em função daquilo que se pretende para o Porto. Se o gestor portuário tiver menor qualidade, naturalmente vai ter muito mais dificuldades e vai arranjar muitas desculpas para isso. Portanto, o problema que se põe aqui é o problema da profissionalização, portanto, neste caso, da gestão portuária. Se nós entendermos, como disse antes, que a gestão portuária é uma arte, que a gestão é uma arte, a gestão portuária é uma arte. E é uma arte que procura obter desempenhos. Ela tem por objetivo os desempenhos. Daí que os gestores portuários são quem garante essas condições para a eficiência. E por isso mesmo exige-se aos gestores portuários que compreendam muito bem esta dinâmica da própria organização portuária como um corpo vivo e como uma organização complexa. E daí voltamos à questão da tomada de decisão do sim ou nem, ou seja, que no fundo o ato da gestão traduz neste sim ou nem, ou seja, porque isto está as orientações de fundo, seja em relação aos recursos, seja em relação aos objetivos necessariamente. Portanto, aí que o perfil do gestor portuário é um requisito da maior importância, dentro de determinado nível de capacidades para conseguir enfrentar esta complexidade e para poder assegurar a competição e saber que qualificações é que deve ter. É o problema, naturalmente, da profissionalização, e essa profissionalização é um fator crítico da maior importância. Nós podemos, enfim, tratar isto de muitas formas
mas depois a realidade crua é quando nós somos confrontados em termos de benchmarking, por exemplo, com portos que têm sucesso e portos que não têm sucesso, nós vamos chegar sempre às mesmas conclusões, que aqueles que têm sucesso ou mais sucesso são aqueles que são dotados por gestores com um nível de profissionalização maior. Ou seja, no fundo o fator é um fator crítico e esse fator crítico torna-se emergente. Portanto, daí que podemos dizer que o cuidado, a admissão do gestor e as características que ele tem em termos do perfil é muito relevante. O gestor portuário, por força desta relação com o agente político, tem problemas que em cada momento ele tem que enfrentar. O problema da subordinação. Em muitos casos a subordinação é excessiva em relação aos agentes políticos. Quando é um mero intermediário e acaba por não ser um gestor, porque outros estão a mandar em nome dele, subvertendo a sua própria responsabilidade. O problema do grau de autonomia que o próprio gestor tem, mais ou menos, e este problema da interferência política e da desresponsabilização. E isto, de alguma maneira, depois traduz-se no incumprimento dos prazos e nos investimentos desadequados que são tomados e que, naturalmente, têm implicações extraordinárias em todo o setor marítimo-portuário. Se isto é assim, vejam, voltamos ao ponto inicial. Se nós compreendemos que não há países desenvolvidos sem portos desenvolvidos, e se for necessário eu volto a repetir, ou seja, os portos são fundamentais para assegurar um país desenvolvido. Porquê? Porque o país em geral não se desenvolve só por si, só com o seu consumo interno. O próprio país, ele tem relações internacionais, tem relações comerciais, importa e exporta bens e mercadorias. E se isto é assim, eu falo em 70%, 80% estas transações são feitas utilizando os portos. Se é assim, se nós, naturalmente, temos uma subordinação destas entidades portuárias, de facto, em termos do agente político, que de alguma forma tem uma outra visão de todo o processo e não lhes permite fazer, de alguma forma, utilizar as suas capacidades no sentido da profissionalização para alcançar os tais objetivos do próprio sistema, naturalmente, isto tem reflexos no próprio país e no desenvolvimento, logo a partir dos próprios portos. Daí que, em termos simples, para concretizar, para concluir, eu diria que a atividade portuária é um determinante, é um driver de desenvolvimento económico. É fundamental. Portos desenvolvidos, países desenvolvidos. É uma relação direta. Portanto, segundo, é compreender que os modelos de gestão e a própria gestão são uma arte. Os modelos não são uma arte. Os modelos são modelos que suportam a gestão como uma arte, e isso tem a ver, exige conhecimento, experiência, porque depois o que conta são os resultados. O que conta depois é o desempenho. Esses resultados é a ponta final, é a última linha do balanço que é fundamental e que vai determinar tudo. E, naturalmente, neste processo, a capacidade de segregação de cash flows como relevante. A terceira questão é compreender que a profissionalização dos gestores é determinante e tem que ser reconhecido como essencial. E tem que ser uma aposta feita, tem que ser uma preocupação permanente de todos os decisores que, de alguma forma, têm papel importante na escolha, naturalmente, dos gestores. E perceber, por outro lado, que os agentes políticos defendem interesses políticos e que os interesses políticos têm outra conotação e que, em muitos casos, têm um efeito perverso na própria gestão. E com isto terminava, professora Sandra, muito obrigada. Este foi o que preparei em termos de reflexão neste campo da profissionalização da gestão. Professor Felício, em nome da coordenação do Cidesporte, eu gostaria de agradecer pela excelente palestra.
que evidencia toda a sua experiência e todo o seu conhecimento em relação ao tema, né? E a sua fala transborda com paixão todo o seu conhecimento e devotado à gestão. E a gente ficou muito lisonjeado e recebemos uma aula aqui em termos do tema de gestão portuária. Eu agradeço imensamente toda a sua dedicação e poder passar e transmitir um pouquinho esse seu conhecimento que só veio nos agregar e nos deu várias luzes aonde buscar informações e pesquisar. Isso foi maravilhoso. Só que, lamentavelmente, em função do horário, para que nós não tenhamos prejuízo na sequência das atividades, eu não vou abrir para perguntas. E, dessa forma, eu vou encerrar essa palestra, agradecendo imensamente ao professor Felício, e contamos com a presença de todos presencialmente, né, professor Felício, do senhor ano que vem aqui conosco, e passamos agora à apresentação do próximo painel. Professor Felício, muito obrigado.